abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele e vamos aqui falar um pouquinho sobre o recurso Conectados com Deus do Bom de Bíblia. Então, o uso exclusivo somente para quem respondeu o Bom de Bíblia. E depois de um tempo, o material vai para o site do Elim, tá bom? O Elim também tem um site e vai ficar aqui nos comentários fixado os links das redes sociais do Elim, tá bom? E o Bom de Bíblia a gente faz no grupo de apoio que nós temos no WhatsApp. Então, entre aí na página do Elim, do Facebook, e se você quiser, deixe lá nos comentários, né, de alguma postagem, que você quer fazer parte do grupo do WhatsApp do Elim, que alguma DM entrará em contato com você. Porque o Bom de Bíblia nós fazemos toda semana, nós tiramos aí um dia da semana no grupo para fazer uma pergunta bíblica. E quem acertar essa pergunta, aí ganha o presente do Bom de Bíblia. Então, esse aqui é um dos presentes exclusivos do Bom de Bíblia, tá? Conectados com Deus, né? Então, siga as redes sociais do Elim, porque também depois esse material, depois de um tempo, ele vai para o site do Elim e aí você pode baixar lá no site. Mas quem já participa do Bom de Bíblia já recebe ali com bastante antecedência, já recebe no seu WhatsApp. Então, acesse aí as redes sociais do Elim que estarão aqui nos comentários, tá bom? Fixado, e deixe lá o seu recadinho. E nós vamos dar uma olhada. Então, Elim, né, o Elim Efatá, abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Então, aqui nós vamos ver alguns símbolos das redes sociais. Então, por quê? Você imprime, tá bom? Imprime esses símbolos. Você pode aí pegar uma caixa, fazer um celular, né? Encapar aí, fazer um celular, colocar esses símbolos aqui, que nós vamos falar um pouquinho de conectados com Deus. Hoje, nós sempre estamos conectados à internet. Então, só que usando bem a internet, né, nós podemos, olha só, eu estou aqui através da internet falando com vocês um pouco sobre a palavra de Deus. Então, as redes sociais também nos ajudam a divulgar o Evangelho de Cristo. Então, né, aqui nós estamos no YouTube, depois nós estaremos no site. Então, você pode imprimir essas figuras, essas imagens, né, das redes sociais, fazer um celular aí, você encapa uma caixa, ou faz ele, né, sem ser numa caixa, faz ele reto, só para demonstrar que é um celular. Aí você cola aí, então nós temos o símbolo do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook. Lógico que aí os mais novos aí vão falar, e o TikTok, tia? Daí você pode até falar assim, é que o meu celular é um pouquinho mais antigo, né? Mas aí você vai contar para as crianças aí sobre, né, como estar conectado. Então, nós estamos aqui através do YouTube, depois nós vamos lá, colocamos no Instagram, nós temos, como eu falei para vocês, né, quem ganha o presente do Bom de Bíblia é através do WhatsApp, né, então, porque nós fazemos ali no grupo uma pergunta, né, sobre a Bíblia, e aí quem acertar ganha o presente exclusivo do Bom de Bíblia, do Elim. E aí as crianças, né, você pode falar que através também das redes sociais, elas são avisadas até mesmo de recadinhos da escola, da igreja, né, nós colocamos na igreja quando vai ter a escolinha bíblica, a salinha. Então aqui nós temos uma plaquinha também do Wi-Fi, então você pode pegar essa plaquinha, vou até diminuir aqui pra gente ver, né, então ela está nesse formato para ela ficar maior ainda quando você imprimir. Então, para falar que nós somos ligados hoje na internet através do Wi-Fi, porque até mesmo se nós estamos nos dados móveis, né, nós não temos tanta liberdade, porque os dados móveis acabam mais rápido, e o Wi-Fi não, né, o Wi-Fi tá sempre ali para que a gente possa usar. E também esse Wi-Fi aqui do amor, que você pode usar depois, tá bom? Quando a gente for falar de estar conectado com Deus. Então, para você conhecer, para você ter uma ideia. Então, pegue uma caixa ou pegue um papel aí mais, né, mais grosso, mais firme, faça, encape, faça um celular, né, use a sua criatividade, colhe ali
os símbolos, né, dessas redes sociais aqui que estão aqui, explique para as crianças. Então, né, você pode até fazer uma encenação daquela criança que fica com o celular dentro da igreja e não presta atenção. Então, você pode usar isso aqui de várias maneiras, né? Você pode combinar aí com uma colega, um colega aí de ministério infantil, e enquanto você fala, ela fica com esse seu microfone, com esse seu telefone, né, celular gigante aí, e você vai falando e ela não vai prestando atenção. Você vai falando e ela, o que foi? Né? Então dá para você fazer essa encenação, tá bom? E aqui, né, aí nós vamos, e eu quero ler com vocês, você também pode escolher algum versículo que esteja relacionado, né, ao tema. Então, nós conectados com Deus, como que nós nos conectamos? Então, aqui é um norte, tá bom? É um norte, ou seja, é para você ter uma ideia do que você pode fazer. Mas aí você vai assistir esse vídeo, se você tiver o material em mãos, você vai ver o que você vai fazer com esse material, você vai fazer as suas anotações, você vai usar a sua criatividade, tá bom? Ah, tia Michele, mas é tão difícil para mim, eu prefiro assim só copiar mesmo o que os outros fazem, porque eu não tenho muita criatividade, mas o Senhor diz que se nós pedirmos a Ele sabedoria, Ele dá com a maior alegria, Ele fica feliz quando nós pedimos isso a Ele, tá? Então a sabedoria engloba a criatividade, né? A força de vontade também. Então nós temos que, como que eu vou fazer? Eu dei essa ideia, o que que eu posso fazer com esses recursos? O que eu posso fazer através dessas imagens? E aí eu quero ler com vocês aqui, porque daí agora eu fiz esse Wi-Fi aqui, né? Wi-Fi transmitindo amor. Quero ler com vocês em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então, aí eu vou ler para vocês todo o versículo, tá bom? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então eu li todo o versículo, tá? Mas você pode usar aí, até mesmo se você for dar uma aula, né, para fazer memorização de versículo, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ou seja, quando nós vamos como nós estamos falando aqui a palavra conectados, quando nós nos conectamos com Deus, ele se conectará conosco. Ou seja, quando nós procuramos a Deus, ele se chegará pertinho de nós. Então, é uma via de mão dupla, vamos colocar assim. Então, eu vou até Deus e Deus vem até mim. Então, quando nós nos conectamos com Deus, nós passamos o nosso dia conectados com Deus, né? Então, o Senhor está ao nosso lado. Então, quando nós passamos o dia somente conectado nas redes sociais, sem o nosso pensamento em Deus, sem estar fazendo algo para o Senhor, então, nós não estamos conectados com Deus, mas através da oração, através da leitura da palavra, né, da obediência, do amor ao próximo, nós nos conectamos com Deus. Então, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então, né, Ele vai se chegar a nós. Então, o Wi-Fi, o Senhor, né, como eu falei, daí você pode usar. Quando nós estamos nos dados móveis, pode ser que, dependendo do plano que a gente tem, e até com o melhor plano, se você usar muito, você vai acabar ficando sem internet, sem conexão, ó. Então, esse Wi-Fi aqui que a gente colocou, o Wi-Fi da Terra aqui, né? Então, é melhor estar conectado no Wi-Fi, que daí você pode fazer tudo que você quiser e não, né, se tiver ligado ali na internet, na energia, tiver internet, você não vai perder. Então, conectar-se com Deus, olha só. Então, o amor, né? Então, nós vamos estar conectados com Deus. Então, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E antes da gente passar isso para as crianças, nós temos que vivenciar isso. Nós temos que entender isso, certo? Então, para que eu fale para a criança que ela não possa usar o celular dentro da igreja, eu também não posso, né? Porque senão em algum momento, lógico, né, gente, tem algumas... quando alguém está doente, que a gente precisa saber de alguma coisa, mas aí você sai lá para fora.
você não falou esses dias, ou tio, você não falou esses dias que não era para mexer no celular dentro da igreja? Então, né, nós temos que vivenciar primeiro. Então, vivenciar também a conexão com Deus, não só quando estão nos olhando também, certo? Então, aí nós vamos entrar para a palavra Deus. Então, olha só o Wi-Fizinho aqui, ó, do amor, né? Então, duas crianças orando. Então, como que nós podemos chegar a Deus para Ele se chegar a nós? Né? Como que nós podemos estar conectados com Deus? Então, às vezes você falar, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, talvez as criancinhas não conseguirão falar, dependendo da idade, toda essa frase. Mas como que nós podemos estar conectados com Deus? Através da oração. Então, são hábitos, o que nós podemos fazer para estar conectados com Deus? Orar. Tá? Então aqui você vai poder pesquisar aí e colocar um versículo, se você quiser, sobre oração, né? Então, lembrando que até mesmo o vídeo é um norte, porque você tem que sentar, você vai abrir esse arquivo, você vai ver esse vídeo, orar. Aí coloca assim, pesquisar, né? Um versículo de oração, sobre oração. Aí você vai pesquisar. Tudo bem, porque a internet está para nos ajudar. Você pesquisou lá, igual aqui, Tiago 4:8. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai abrir e você vai ler o que está lá. Qual que é a tradução que você tem, né? Porque algumas palavras podem ser modificadas, mas tem o mesmo sentido. Na nossa Bíblia física. Então, você pode usar as ferramentas da internet? Sim. Aí, coloquei lá, apareceu Tiago 4:8. Eu abro a minha Bíblia e aí eu vou ler aquele versículo. E aqui eu li para vocês o versículo todo, certo? O que você vai fazer? Você vai ler também um pouco antes e um pouco depois. E aqui estou usando esse exemplo de Tiago 4:8, tá bom? É um exemplo. O capítulo 4 de Tiago tem 17 versículos. Então, o que eu posso fazer? Ler os 17 versículos. Eu leio o capítulo inteiro. Por que eu estou falando isso para vocês? Não só nesse recurso, em qualquer outro que você for trabalhar. Você ler o contexto em que está aquele versículo. Eu li para vocês, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, olha só, se você ler o capítulo 4 de Tiago, né? Então você vai ver que tem várias orientações. Eu vou ler para vocês 2 versículos antes, ó. No versículo 4:6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, li alguns só versículos, todo aqui de Tiago. Então, você vai ver o contexto em que está aquele versículo, para não se usar um versículo da palavra de Deus fora do contexto, tá bom? Então, aqui nós estamos falando, então pessoas, você vai ver que a epígrafe diz assim, devemos resistir às paixões, né, e à afabilidade dos projetos humanos. Então, eu escolhi esse porque chegai-vos a Deus, então nós vamos nos conectar com Deus através da oração. E o Senhor estará conosco, né, Ele ouvirá a nossa oração. Então, aí nós vamos para a segunda palavra, né, ler. Olha só, uma menininha aqui lendo, ler a palavra. E você vai pesquisar aí, se você quiser usar um versículo sobre ler, né? Ler a palavra de Deus. Então, como que nós estaremos conectados com Cristo, né? Conectados com Deus. Então, só desse capítulo 4 aqui de Tiago, você vai ver, né? Ó, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos, cobiçosos, e não andeis a alcançar, e nada podeis alcançar, perdão. E guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então,
Por que eu estou lendo isso aqui? Aqui está escrito ler. Para a gente nos conectar com Deus, nós temos que ler. Eu li esses versículos aqui. Então eu já sei que quando eu for pedir, eu não posso pedir nada. Eu tenho que pedir segundo a vontade de Deus. Que eu tenho que tirar da minha vida a inveja, o adultério, né? Então eu tenho que ser amigo de Deus, não inimigo de Deus. Aqui que eu li com vocês, então eu tenho que me sujeitar a Deus, me humilhar perante Deus, porque Ele vai me exaltar, porque Ele não gosta, vamos colocar assim, né? Deus resiste aos soberbos. Então, quando você lê, você se mantém conectado com Deus, conectado com a vontade que Ele tem na nossa, para que nós possamos ter a vida eterna. Então, lembre-se que eu não vou, né? Então é difícil, você vai ver aqui, não é um copia e cola, certo? Não é ver como que vai contar assim a contação de história, né? Porque a Bíblia, ela é um livro de história também, né? E quando nós vamos ministrar, não deixa de ser uma contação de história bíblica. Então, nós vamos sim fazer isso, mas não é o copia e cola. Você vai ver como que você vai contar. Se você também tem dificuldade com isso, pegue se você for imprimir, imprima os recursos e fale aí na frente do espelho, fale na frente do guarda-roupa, fale para a parede, ensaie sim, para ver como que você pode falar. Evangelizar. Então, aqui nós vemos duas crianças, né? Então, com a missão, vamos levar o Evangelho de Cristo para toda criatura, para todo mundo. Então, nós vamos nos manter conectados com Cristo, evangelizando, né? Então, porque quando nós falamos, né? Na verdade, quando nós a nossa porcentagem de aprendizado, se eu não me engano, é 80%, nós aprendemos a mais, 80%, quando nós estamos ensinando, quando nós estamos falando. Então, nós aprendemos ouvindo, lendo, certo? Mas quando nós aprendemos algo, nós vamos ensinar para outra pessoa, nós aprendemos ali cerca de 80% a mais, tá bom? Então, salvo engano aqui para mim não esquecer, mas eu sei que é uma porcentagem bem grande. Então, por quê? Evangelizar é falar sobre o Evangelho de Cristo. Então, quando você vai ensinar para suas crianças, quando você vai ministrar a palavra de Deus, quando você vai fazer um evangelismo, você vai estar falando sobre o que Jesus fez. Então, vamos colocar que você vai falar sobre a história de Lázaro, né, que foi a história da semana passada do Bom de Bíblia. Então, você vai ensinar. Conforme você está ensinando, você está absorvendo conhecimento, você está fixando aquele conhecimento daquela história para você, e conforme, a palavra de Deus é viva. Conforme você vai falando, o Espírito Santo vai falando com quem está te ouvindo, e também o Espírito Santo fala com você que está ali falando sobre o Evangelho. Então, evangelizar é uma forma de estar conectados com Deus. E amar, né? A nossa letra S. Então, amar ao próximo. Então, aqui que nós lemos em Tiago mesmo. Então, você pode usar ali, né? Por quê? Tem guerra, tem briga. Por quê? Porque não amamos o próximo como deveríamos amar. Falar sobre amar o próximo é mais fácil. Amar o próximo, não é verdade? Mas, às vezes a gente tem essa dificuldade. Mas o fato de você, mesmo que aquela pessoa, né, que o Senhor fala para nós, que nós devemos amar, né, os nossos inimigos também. E essa questão de amar é não desejar o mal, é não fazer o mal, é não intentar o mal. Então, muitas vezes a gente tem pessoas que a gente não vai ter como ter um relacionamento com aquela pessoa, né, de intimidade. Porém, amar é não desejar o mal, é não intentar o mal, é não fazer o mal para aquela pessoa. Então, se nós, até mesmo dentro da casa de Deus, né, amássemos mais, seria tudo diferente. Mas, como eu disse, amar o próximo, né, é mais fácil falar sobre amar do que propriamente amar o próximo, principalmente quando o próximo comete alguma injustiça conosco, tenta fazer o mal, né? Então, só que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que pareça que o mal está ganhando, entre aspas, né? Todas as coisas irão cooperar para aqueles que amam a Deus. Então, por isso que nós devemos amar o próximo. E esse amar aqui engloba perdoar.
E como sempre, é muito mais fácil falar em perdão do que propriamente perdoar. Mas nós devemos fazer isso. Então, aquilo nós vamos pedindo ao Senhor e Ele vai limpando o nosso coração. Costumo sempre usar o exemplo, porque nós, como eu falei, a gente tem que falar para as crianças, mas nós temos que fazer primeiro na nossa vida, certo? Quando fala sobre isso, nós sempre temos quem é do Ministério Infantil sempre tem aquele coração, né? Coraçãozinho sujo, e quando Jesus entra, fica tudo limpinho, né? E por que eu uso isso, né? Então, às vezes, as pessoas fazem mal pra gente, tentam nos prejudicar de todas as formas possíveis e até as impossíveis que nós nem imaginamos, e aí o nosso coração fica sujo. Então, eu falo isso porque daí eu ia ministrar para as crianças e eu olhava para o coração, parece que o coração olhava para mim, sabe? Porque eu falava assim, daí o coração na frente era sujinho, virava, Jesus entrava, ficava limpo. E aí vinha na minha mente, mas você tá falando isso, mas então Jesus não tá no seu coração? Porque o seu coração ainda não está limpinho. Então, Jesus, como eu falei, nós vamos falando para as crianças e Deus vai falando ao nosso coração. E aí eu falei, pois é, né? Eu tenho que mudar isso na minha vida, porque senão como que eu vou falar isso para as crianças, né? E era algo que ninguém sabia. As crianças não iam saber. As crianças não iam apontar o dedo para mim. Tia, você fala que a gente tem que perdoar, mas você não perdoa essa pessoa que fez isso para você, né? Mas o Espírito Santo, ele toca no nosso coração. E aí, olha só, né? Então, até mesmo um visual, ele nos ajuda, né? Ele não é tudo, ele não é o primeiro, né? Que a gente tem que usar, mas ele pode falar aos nossos corações também. E aquilo começou a me incomodar mesmo, né? E eu falava, mas foi tão difícil, né? O que essa pessoa fez para mim. Isso, mas eu falei, mas se Jesus não entrar no meu coração, ele não vai ficar limpinho. Então eu comecei a orar, pedir a Deus, né? Então, porque ele não é uma decisão que a gente toma assim. É difícil, porém é necessário para que a gente esteja conectados com Deus, conectados com a sua vontade. Então vocês vejam que essas palavras, essas letras aqui formaram a palavra Deus, conectados com Deus. Então olha só, é um recurso completo aí para você, tanto na sua salinha quanto na ministração, tá bom? Deus abençoe vocês e lembre-se, as redes sociais do Elim estarão aqui fixada nos comentários. Então acessem e se quiser fazer parte do grupo, né, deixa um recadinho lá no Facebook, alguma DM vai entrar em contato com você e você vai poder participar. Deixa eu rodar aqui até lá em cima do Bom de Bíblia. Vai ser muito legal ter você conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida e aqueles que já participam, que estão aqui assistindo esse vídeo, já para saber como utilizar o recurso. Deus abençoe sua vida e continue participando toda semana conosco do Bom de Bíblia.